Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou em nosso canal, você é muito bem-vindo, muito obrigado por fazer parte aí dos 17 mil inscritos. É por você que esse canal é uma realidade, trazendo semanalmente programação especial que edifica, que traz informação e gera conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. Toda semana aqui nós temos convidados especiais tratando sobre temáticas incríveis e hoje não é diferente, porque de fato nós vamos falar sobre o especial Maio Laranja. Ainda que não seja uma campanha bastante conhecida pelos brasileiros, pela nossa sociedade, o Maio Laranja é uma realidade que combate o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Talvez você não conheça muito a respeito do Maio Laranja, mas a história é que em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade chamada Araceli foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória do Espírito Santo. No ano de 1991, ano do meu nascimento, os 3 réus acusados de matar a menina foram absolvidos e o crime permanece impune até os dias de hoje, infelizmente. A partir da mobilização de entidades, houve a ideia de criar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. A data foi 18 de maio. Dia do assassinato de Araceli, que em 2000, com a aprovação da Lei Federal número 9.970/2000, tornou-se oficial em todo o território brasileiro. Surge então a campanha Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, que tem como objetivo mostrar à sociedade que isso é compromisso coletivo, cuidar para que a população infanto-juvenil tenha uma vida plena e com garantia do direito ao desenvolvimento sexual saudável, sem violência. O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja. Dentro desse contexto, o mês de maio ficou conhecido como Maio Laranja. E para nós conversarmos sobre isso, combatermos e conscientizar a sociedade, você que já está nos acompanhando aqui, eu estou com a pastora Laudiceia Mendes, que mais uma vez é bem-vinda ao Eu Acredito Podcast. Obrigada, é uma honra estar aqui de novo, né? Principalmente agora dentro desse contexto da campanha. Esse mês é muito importante. Como você disse, a campanha ainda não tem tanta repercussão, engajamento como deveria. Mas o interessante é que a campanha Maio Laranja, que combate abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes, se ela fosse mais abrangente, se as pessoas se engajassem, se a sociedade trabalhasse no sentido que é o propósito dessa campanha, nós teríamos muito menos problemas em relação ao Janeiro Branco e ao Setembro Amarelo, que é o combate, né, às questões de conscientização, né, das questões de saúde mental, transtornos, e também o Setembro Amarelo, né, que é prevenção ao suicídio. Nós sabemos que muitos desses problemas, não generalizando, não são todos, né, mas muitos desses problemas remontam à primeira infância e a traumas de abusos sexuais também, né? Nós que trabalhamos com essa área, com essas pessoas, com atendimento, né, de vítimas, nós sabemos o quanto essas coisas se correlacionam. Tá? Nós não vamos colocar aqui no sentido de causal necessariamente, mas é correlacionado em muitos casos. Então, é triste, né, que a campanha ainda não seja, né, até o IG, né, o Instagram lá do Maio Laranja. Sim. Você percebe que não tem tantos seguidores, né? Já vamos começar convidando as pessoas para seguirem lá o Instagram, né? Maio Laranja, @MaioLaranja, porque lá tem estatísticas, informações, fontes muito necessárias para famílias, né? Para igrejas, para qualquer organização civil, né, para o poder público, para qualquer pessoa. Então, para todos os segmentos da sociedade, para todo cidadão. Porque a responsabilidade de cuidar da integridade, né, física,
mental, emocional, espiritual, o desenvolvimento da criança, o florescimento desse ser humano, que é tão vulnerável, que é tão dependente, a responsabilidade é de todos os adultos. Sim. Todos somos responsáveis. Nem todos somos culpados pelas tragédias que acontecem, mas todos somos responsáveis por assumir, né, uma posição de prevenção, De combate. de proteção, né? Principalmente a rede, né? Nós falamos de rede, né? Tem uma rede que é integrada, que é articulada, que essa rede ela é fundamental para a proteção dos direitos da criança, né? Os direitos humanos da criança e do adolescente. Então, vai passar por família, escola, profissionais da saúde, psicólogos, poder jurídico, né? Os policiais. Então, assim, todos precisam aprender, todos precisam adquirir uma capacitação, um treinamento para lidar com isso. Por quê? Nem todos que estão nesses âmbitos, nesses espaços, nessas funções, eles sabem lidar com isso, né? E é preciso buscar. Se não buscar esse conhecimento, se não buscar essa capacitação, de forma intuitiva não vai acontecer. Por isso que existe muito ainda revitimização, né? Existem ainda muitos casos subnotificados, pessoas que poderiam ajudar e que estão nessa rede podem ser essa rede, não conseguem ser. Em vez de ser uma rede de proteção, acabam sendo uma rede de negligência. Sim. Porque eles não estão preparados, eles não estão habilitados, não estão equipados. Então, nós temos que... Eu acho que essa campanha, a maior das conscientizações que ela deve nos trazer é a conscientização de que nós temos muito que aprender, nós temos que nos preparar, nós temos que nos equipar, nós temos que buscar treinamentos, esse conhecimento específico. Porque mesmo nas graduações da medicina, da psicologia, da pedagogia, né, educadores, etc., gente, mesmo da advocacia, do direito, assim, não tem nada que prepare para isso. Mas essas pessoas terão que, inevitavelmente, lidar com isso. Também ministros do evangelho, né, pastores, líderes de igreja, porque todos são intervencionistas, são pessoas que poderão identificar, ou poderão proteger, ou poderão ensinar, né, serem agentes de prevenção, atores nesse sistema de prevenção, mas sem adquirir o conhecimento é impossível. Então, eu vou concluir agora aqui esse negócio de começar. Só um questionamento. Não, peraí, deixa eu aqui. falar primeiro o negócio de concluir. Não, a senhora vai concluir já, mas antes de concluir, por que a senhora acha que essa campanha não é tão engajada como deveria ser? Não há tanta repercussão em cima do Maio Laranja? Porque a sociedade não se importa? Não, olha assim, se eu for responder essa pergunta, eu vou ter que entrar numa temática que, se eu entrar agora, eu não saio mais, que é o Brasil ser um país de contradições. Nós temos uma sociedade que, quando houve a notícia de um abuso, de um crime sexual, da violação da criança, sabe? Como o caso da pequena Sofia, que é recente. Sim. Você percebe que houve toda uma rede de negligência, é exatamente disso que eu estava falando. O Conselho Tutelar falhou, com todo respeito, tá, aos conselhos tutelares dessa nação. Não é aqui colocar um julgamento sobre eles, mas aqueles profissionais que estavam ali, aqueles conselheiros que estavam ali, não fizeram, né, de repente, o que poderia proteger aquela criança. A polícia, o sistema jurídico que foi acionado, o sistema de saúde, por exemplo. Ela passou pela rede de saúde quantas vezes? E esses profissionais não estavam, eu não estou nem culpando eles, mas eles não estavam preparados para identificar e para perceber com que eles estavam lidando. Por isso é necessário o treinamento, a capacitação, a especialização nisso. As pessoas têm que buscar esses recursos, têm que buscar essa preparação. Então, o Brasil é esse país que as pessoas se indignam, se revoltam, de ai, que absurdo, que monstro. Os crentes costumam dizer, é o fim do mundo, Jesus está às portas, Jesus voltará e tal. Todo mundo tem aquela reação de repugnância, de rejeição, de repúdio, de ficar aterrorizado.
pode, ele não pode. Ele chegou com o negócio de celular, não pode, gente. Olha, deixa eu explicar. Vou explicar aqui para quem vai assistir tudo. Você não corta isso, não, claro. Pode ficar à vontade. Tá ao Mas vivo. para quem vai assistir tudo, né? Quem tá assistindo, tem gente aí? Tá, tem gente aqui assistindo. Tá. Deixa eu ver aqui. Para quem tá aí... Ó, tem um pessoal bom assistindo aqui. Tá bom. E para quem vai assistir depois? Gente, olha o seguinte. Eu sou TDAH, tá? Então, você vai perceber... se você não sabe o que é TDAH, você pesquise, porque não se trata de pessoas lerdas, desinteligentes ou desatentas só. Tá? É uma condição neurodivergente que diz respeito a um transtorno do desenvolvimento, um transtorno neuronal. Então, eu sou uma pessoa com muita agitação motora, eu tenho a hiperatividade mental e a hiperatividade também física, motora, tá? Então, você vai perceber que eu vou mexer muito. Quanto mais a coisa, ela me mexe comigo, mais eu mexo ou com a roupa, ou com o cabelo, eu me viro na poltrona. Então, assim, tem gente que se incomoda, tá? Tem gente que se agonia, e eu entendo vocês. Eu sei que é agonia, né, agonizante mesmo, assim, que, né, para quem está vendo. Mas eu trocaria a minha agonia pela sua. Porque, para mim, são mecanismos assim que são involuntários de tentativa de autorregulação. O Léo te atrapalhou, então, quando ele veio tirar foto. Então, assim, né? qualquer movimento, às vezes um barulho, não que eu não possa voltar. Às vezes eu mesmo falando, puxou um gancho, um assunto, eu vou fazer uma digressão enorme, depois eu tento voltar aqui. Mas, assim, hoje, essa condição, ela explica muita coisa. Que sempre eu tive um funcionamento assim meio caótico, né? Sim. Mas eu acolhi meu caos, Deus é especialista em transformar caos, né, em ordem, e assim vai dar tudo certo. Mas para explicar para o pessoal, né, senão eles vão ficar muito agoniados também, né? Ficam, né? E aí aparecem os haters também, começa a criticar, né? A senhora é vítima de bastante haters também, né? Olha, deve ser. Deve ser, né? Teve uns videozinhos do outro podcast aí que os haters aproveitaram bastante algumas de suas falas. Olha, pelo pouco que eu vi, que eu não fui acompanhar nem no TikTok, só no YouTube eu acompanhei só de um shorts que fala. Isso. Mas assim, só de um, porque esse é exatamente sobre o tema do abuso, quando eu coloquei a minha história, então eu só fui ver daquilo ali. Do resto eu deixei para lá. Mas assim, o que eu passei por alto, assim, também tem muita gente, né, que entende, que é alcançada, que é impactada. O que entende, o que é alcançado, que são impactados, esses são a maioria, né? Se não a maioria, talvez uma porcentagem muito boa, né? Sempre é a maioria. Mas você sabe que eu acho que... Os haters são a minoria. Você acha que eu acho que os mais necessitados são esses que reagiram mal? Sim. Porque eu não me importo com a reatividade. Até a Bíblia diz que nenhuma disciplina, e disciplina não é só no sentido corretivo, é também um instrutivo, formativo, ela não é motivo de alegria na hora, mas depois produz o fruto. Sim. Então, essa reatividade pode ser que para algumas pessoas é só isso mesmo, só ir lá, reagir, fazer o mal, falar, né, agredir, atacar, etc. Fazer discurso, né, de ódio. Mas talvez alguns tiveram uma reatividade, mas algo foi mexido, quem sabe? Né? Ali Deus já começa um trabalhar de virar uma chave. E aí, às vezes, usa a ignorância como subterfúgio, né? Porque quando você mexe na ferida, gera uma reação. Mas teve no meu passado, teve muita coisa que me fez raiva, mas depois foi a coisa que mais me ajudou. Olha aí. Então, assim, esse hater também, né? Haters gonna hate. Então, assim, eu não sei nem falar inglês. Mas vamos voltar lá, por favor. Eu te falei, deixa eu concluir, senão eu vou esquecer. Não, mas eu preciso saber o porquê a sociedade não engaja essa temática dessa campanha que é tão importante para as crianças, para os adolescentes, para a família no geral. Maio Laranja, que fala do combate e a prevenção ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Era para ser uma repercussão terrível, principalmente nas redes sociais, e a gente não vê essa repercussão. Por exemplo, estamos próximos do dia 18. Era para entrar em maio, quando entra no outubro. Antes do outubro, do dia 1º, o pessoal já está fazendo a campanha do Outubro Rosa, o Novembro Azul. Antes do Novembro Azul, a galera já está fazendo piada nas redes sociais para os homens. É ou não é, Adiel? É desse jeito. Por quê? O pessoal, não é claro que não é para brincar como brinca com o Novembro Azul, ainda que o Novembro Azul seja um assunto mais sério, mas esse aqui é bem mais sério ainda, porque envolve a geração presente e as futuras gerações. Por que não causa tanta repercussão nessa sociedade? Será que os seres humanos não se importam?
Não, como eu dizia, e Volta agora eu de nem novo. lembro qual que seria minha Volta do conclusão, início para a porque senhora seria pegar o o único raciocínio. aforismo que eu ia fazer, né? Eu não sou muito aforística, mas eu ia deixar uma frase bem compacta, condensando a ideia toda. Sim. Mas agora, só se voltar depois, Volta. porque agora Não, eu não continua. lembro mais. Do início, de novo. Porque eu tinha um negócio para falar. Qual seria a resposta, então? Por quê? A sociedade não se importa? Pronto, aí a senhora começa a responder a partir... Não, porque para isso, é como eu dizia, não existe uma resposta simples para isso. Tá? Não existem soluções simples, nem respostas simples para problemas complexos e difíceis. Nós não temos como colocar isso só num chavão, um clichê, um jargão. Tá? Nós temos que fazer análise, às vezes meta-análises, nós temos que pensar de uma forma assim, mais holística, mais abrangente. Tá? Então, isso eu vou dizer aqui, do meu ponto de vista, por aquilo que eu tenho entendido, analisado, conhecido, estudado, pesquisado. E eu falava do quê? Então, vamos começar por aqui. Nós íamos começar por outro canto, nós vamos começar por esse canto. Então, Isso. porque agora eu engrenei nesse sentido. Ok. Tá, por quê? A Maio Laranja ainda não tem tanta repercussão, engajamento. Embora ela trate de um assunto que é das maiores chagas sociais da nossa nação. É um dos maiores problemas, das maiores doenças sociais da nossa nação. Nós estamos falando de um crime, nós estamos falando de uma violência que acontece em proporções epidemiológicas. Os números, eles são astronômicos, exorbitantes, só que ainda subnotificados. Estima-se que apenas 10% dos casos sejam notificados e denunciados. Muito menos são realmente punidos. Nós estamos falando de uma ponta de um iceberg, nós estamos falando de um problema que tem mais causas assim, estruturais do que podemos imaginar. Né? Então, é subnotificado. Nós estamos falando de um problema que acontece em todo lugar, em todos os espaços, mas as pessoas elas insistem em não ver. Talvez exatamente porque incomode muito. Talvez exatamente porque não tem um entendimento de como lidar com isso. Às vezes é só ver lá na notícia, coisa e tal, e todo mundo se indigna e fica por isso mesmo. Porque talvez elas nem entendam que elas também precisam ser agentes, que a família é quem mais pode proteger. Né? Essa família que precisa aprender. Por quê? 80% dos casos acontece dentro de casa. Nós estamos falando de um problema que é familiar. É um problema relacional, é um problema doméstico. Nós estamos falando de um problema que 82% dos casos, 80% é dentro de casa, e 82,5% dos casos são perpetrados, né, são cometidos por pessoas com grau de parentesco, laços consanguíneos e conhecidos, tá? Pessoas que têm laços afetivos, são pessoas conhecidas da vítima. A principal delas, pais. Depois, padrastos. Né? Depois, primos, tios, primas, avós. Né? Esses são o maior número, o maior contingente, geralmente, entre os que são agressores sexuais. Se nós estamos falando de um crime que acontece predominantemente dentro de casa, nós estamos falando de um problema de quê? Nós estamos falando de um problema de família, nós estamos falando de um problema de vínculos que são fragilizados, que são quebrados. Nós estamos falando de um problema muito maior, porque a violência sexual ela é um problema que é fruto, não é raiz, sabe? E para combater, nós vamos ter que chegar à raiz do problema. Agora, existe essa insistência em não enxergar, talvez esse incômodo, porque, de certa forma, incomoda a quem já sofreu, incomoda a pessoa. Eu me revolto, mas tá bom. Elas colocam um distanciamento, porque é difícil lidar com isso. Existe um custo emocional muito grande para você admitir que isso é real, que isso está em todo lugar e que isso pode estar dentro da nossa casa, pode estar muito próximo de nós. Sim. Tá? E nós não temos uma educação do olhar para entender, para ver sinais, para fazer, né, esse diagnóstico.
para entender o que está acontecendo. Então, é mais fácil fingir que não está acontecendo. Fingir que não existe. Que é longe, que é algo de estranho, que é algo... Não, é em algum lugar. Mas é uma ilusão, é um negacionismo. Tá? As pessoas tentam fazer esse distanciamento, porque quando nós começamos a realmente enfrentar essa questão, há um custo emocional, porque não é fácil. As histórias com que eu convivo, inclusive pensar em estar aqui e falar disso, pergunta para o meu marido. Essa noite eu não dormi. Eu passei pelo menos duas noites assim. Essa eu não dormi, a outra lá, ontem eu dormi, antes de ontem não, hoje não. Por quê? Porque assim, me vem à memória todas as histórias que a gente atende, a minha própria história e tantas coisas. E eu dizia, o Brasil é um país de contradições muito grandes. Outro motivo, eu coloquei aqui, né? Vamos tentar organizar o raciocínio. Desculpa, tá, gente? Que se estiver muito embolado, ó, depois a gente organiza. Meia culpa, tá? Através dos cortes, né, Léo? Meia culpa, organizar. A gente se organiza através por isso que eu tenho muito negócio eu tenho muito medo de estar nesses trem, por causa desse, né, que eu sou meio assim. Mas vamos organizar. Um primeiro, talvez, dos motivos dessa invisibilização, inclusive não só do crime, não só da violência, não só da campanha, esse silenciamento faz parte do todo o sistema de silenciamento. Existe um pacto de silêncio na sociedade, tá? E essa invisibilidade toda, que acaba por perpetuar o problema, fomentar o problema, agravar o problema, mas muitas pessoas não fazem por maldade, muitas por ignorância e muitas por ver as notícias, saber o que acontece, mas talvez por assim, como tentando proteger seu próprio psicológico ali, sabe, assim, uma reação de negação, porque ela faz um distanciamento. Tá, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha casa, o que eu posso fazer sobre isso? Não posso fazer nada. Então, ela tem essa atitude de distanciamento. Por quê? Porque é algo muito difícil de lidar, é algo muito difícil de enxergar. A pessoa pensa, acho que eu não posso fazer nada a respeito disso, o que é errado. Todos nós podemos, né? E ela vai fazer esse distanciamento, esse movimento de distanciamento, como se fosse um problema que acontece em outro lugar, ou como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade dentro dessa rede de proteção, ou talvez com a sua própria família, porque é algo que acontece em algum lugar. Imagina, na minha casa, não. Então, existe esse distanciamento por conta que, emocionalmente, psicologicamente, a pessoa, primeiro, ela tem que fazer um esforço de aceitar a realidade, reconhecer que essa realidade existe, está perto de nós e que nós podemos proteger outros, proteger nossa casa e etc. Mas, como tem um custo psicológico, emocional muito grande, muitas pessoas, assim, né? Sabe assim, vamos, para lá. Nós fazemos isso, às vezes, com outras coisas Sim. também, né? Com outras tragédias que acontecem. É como se fosse um instinto de autoproteção, mas, nesse caso, não deve acontecer isso, esse distanciamento, esse afastamento né, dessa questão, desse problema, como se fosse algo distante. Segundo ponto, há esse distanciamento. Segundo ponto, por que invisibilizam, por que silenciam? Por quê? Brasil, país de contradições. Sim. Tá? Então, vou te falar. Começar, só para te situar, das contradições. Nós somos reconhecidos mundialmente como um país pacífico, mas nós somos uma das nações mais violentas do mundo. Um estudo, um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 delas estão no Brasil. E o Brasil fica em primeiro lugar nessa estatística sobre cidades mais violentas do mundo, ele fica em primeiro lugar. E nós somos conhecidos como o povo da paz. Sim. Ok? O brasileiro é conhecido como o povo que gosta de festa, alegre, solidário, generoso, o povo que faz piada de tudo, não é verdade? Porém, o Brasil já desponta no cenário mundial, né, a nível global, como um dos países com maior incidência de doenças, né, transtornos mentais, suicídios, depressão e etc. Né? Há todo um problema aí, é uma epidemia também, né, de problemas psicológicos, emocionais, mentais. O Brasil é conhecido, né, como esse povo tão
tão alegre, mas nós nos especializamos em tragédias. Também. O Brasil é conhecido como um país de maioria cristã, tanto da tradição católica quanto da tradição protestante, né? É um país de maioria que se declara cristã. 85% a última estatística. É. Né? Cristão. Ó, para você ver, né? Ó, para você ver, isso é muito importante frisar. Aí, esse país que tem 85% na sua população que se declara de tradição cristã, né? Seja do catolicismo romano, seja da tradição protestante ou outros, etc. E dentre essa parcela que se declara cristã, existe também um grande contingente que se declara conservador, Sim. ou conservadora, né? Que defende a família. Inclusive, muitos que se mobilizaram para defender a família no âmbito político. Sim. No âmbito jurídico, ideológico, né? Principalmente no político. Mas percebamos a contradição. Esse povo que se levantou, e ok, é válido, gente, nada contra, eu não estou aqui, essa não é a pauta aqui, não é discutir política, eu estou falando de contradições. Que mobilizou para defender uma agenda pró-família. Ao mesmo tempo que temos isso nesse país, nós temos o índice, nós temos as estatísticas de que é dentro do ambiente doméstico, é dentro do ambiente familiar que 90% dos crimes perpetrados contra crianças de 0 a 9 anos acontecem. O Brasil é um dos piores países do mundo para ser criança. Para ser criança. É um dos piores países do mundo para ser mulher. É um dos piores países do mundo para ser menina. 77%, cerca de 77% dos estupros que são denunciados, notificados nesse país, eles são cometidos com meninas de menos de 13 anos. Das mortes por violência e também os crimes de estupro de vulnerável, quanto as mortes violentas que acontecem com crianças de 0 a 9 anos, acontecem no ambiente doméstico, dentro de casa. Nós estamos falando do país que a maioria é cristã, um país que tem uma grande parcela da população defendendo uma pauta pró-família, defender a família. Mas eu penso assim, muitas pessoas se reagiram para defender no âmbito político, mas não defendem no âmbito doméstico. Então, dentro do que a senhora falou, o futebol, as festas como o carnaval, que é mais badalada, que isso reflete no mundo afora, e tantas outras coisas que acontecem no contexto do Brasil, que reflete no mundo, é apenas para ocultar as mazelas que a gente vive nessa nação. Olha... Por exemplo, uma campanha dessa não é tão divulgada pelo governo federal, mas o carnaval é muito divulgado. Copa do Mundo também, é muito divulgado, né? Por que o governo federal não se engaja numa campanha como essa? Porque as redes televisivas não têm um horário específico para divulgar uma campanha como essa, como tem um horário político. Eu não vi, você viu, amor, outros canais. Olha, eu não vi, por exemplo, sabe horário essas político páginas? Toda hora passa, né? Por que uma campanha dessa não passa? Não tem essas páginas de fofoca, de milhões de seguidores que divulgam tanta coisa do Big Brother, né? Sim. Eu não vi nenhuma nota sobre a campanha, sobre essa pauta, sobre esse tema. A pergunta que fica é, eles conhecem essa pauta, esse tema? Conhecem que existe o Maio Laranja? Conhece. E agora vamos à contradição. Sim. Mais terrível que existe. Por que existe ainda tanta invisibilização, tanto silenciamento em termos de sociedade, de sistema? Nós estamos lidando com um sistema. Por quê? O nosso país... Tá, gente? Lembra que estamos falando aí de contradições, tá? Eu não estou dizendo que o brasileiro também não seja alegre, eu não estou dizendo também que o brasileiro não seja legítimo, né? O brasileiro ser solidário, festeiro, ok? E que isso, né? Isso não estou falando que isso é um defeito. Eu estou dizendo que existe um outro lado muito tenebroso que as pessoas não querem enxergar, tá? Sim. Existe um outro extremo, né, nesse lado. Então, a contradição no nosso país, que eu acredito que é a mais nefasta, é que nós somos um país que temos uma legislação muito aprimorada,
Graças a Deus, nos últimos anos, inclusive, ela evoluiu bastante, foi revisada, foi aprimorada. Inclusive, na situação de escutar a criança, porque antes uma criança chegava para um atendimento de uma denúncia, ela tinha que falar, relatar o que ela sofreu 10, 11 vezes. Chegava ali na 5ª vez, ela parava, porque ela não aguentava mais. Então, foi muito aprimorado nisso, que agora é só uma escuta com pessoas, né? Com pessoas assim, técnicas, né? Uma escuta técnica qualificada e protetiva para essa criança não ser revitimizada. Nossa, tantas coisas foram aprimoradas. Nós temos o ECA. Nós temos uma das legislações, talvez assim, mais completas no sentido da proteção, da punição para, no caso de crimes, né, contra a infância. Só que, ao mesmo tempo que nosso país produz uma legislação tão boa para a proteção de crianças e adolescentes, e principalmente contra abuso sexual e exploração sexual, quando falamos de abuso, estamos falando de atos, né, sexuais que vai explorar o corpo da criança para satisfação própria, né, por um adulto. Uhum. E nós, quando falamos de exploração, nós estamos falando de relações que também são abusivas, violentas, mas que envolvem um lucro. Troca, presentes, né? Já envolve trocas, já envolve algo que é mais comercial, né? Mais mercantil, ok? Mas, apesar do Brasil ter toda essa legislação tão excelente, que se fosse realmente cumprida, se houvesse realmente punição, responsabilização, que ainda não tem, temos que agradecer a Deus pela legislação. Só que, do outro lado, o que acontece? Nós temos uma cultura pedófila. Eu quero colocar essa contradição aqui. Sim. Nós temos uma das melhores legislações, tá, no que tange a proteger crianças e adolescentes, os direitos, né, humanos, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Do outro lado, nós temos uma sociedade, nós temos uma cultura que normaliza, tá, que naturaliza a pedofilia. A nossa cultura é pedofílica. Então, o mesmo cidadão que às vezes diz assim, nossa, que absurdo, que monstro, se eu pegasse eu matava, é o cidadão que ouve o funk falando de um estupro de novinha. É o cidadão que coloca, talvez, a filha e acha normal a filha dançar esse tipo de funk. É um país onde os filhos estão sendo expostos no TikTok, crianças, fazendo dancinhas extremamente... As coreografias são coreografias sexuais. E os pais acham normal. Então, é um país que, ao mesmo tempo que tem uma legislação, é um país que naturaliza disponibilizar os corpos infantis como objetos de desejo. Tá? E isso é o ideário, né, de todos os adultos, a questão da novinha. Qual é o termo mais procurado na pornografia? Seja softcore, hardcore, ou talvez usado na pornografia musical, porque tem pornografia musical, pornografia auditiva, seja o que for. É novinha. O termo mundialmente mais procurado nos sites de pornografia é teen porn, que é pornografia... Seria o termo novinha, né, em inglês, como se adolescente, teen, ou pré-adolescente, novinhos, tá? Púberes ou pré-púberes. Então, o que tem lá, essa indústria que é bilionária, como ela tem agora se alimentado cada vez mais, um material, um conteúdo que explora corpos jovens, que expõe corpos jovens, tá? E que esse ideário infantil, cada vez mais infantilizado, como se for performando algo infantil, um corpo que tem que se parecer infantil, mesmo que não seja, tem que remeter a isso, que ser uma menininha, um menininho. Inclusive, também tem adolescentes também, ilegalmente. E eles estão ali. E o que são tipos de pornografia que acontece? A maioria é incesto. É mãe e filha, filho e pai, sobrinho e tio, né? Pai e filho, mãe e filha, mãe e filho. É incestuoso. É uma coisa horrenda, que é um poço sem fundo. Se torna doentio e animalesco, quando nós falamos de pornografia, que hoje em dia essa galera está acessando, é sobre isso. E o que é mais procurado? Esse tipo de conteúdo. Isso é o quê? A pessoa, o seu estímulo,
a sua erotização é o quê? Pedófila. Vamos para a música, tá? Nosso país, tá? Nosso país que diz que nós estamos... Por que o Maio Laranja não engaja, é invisibilizado? Não dá repercussão. Inclusive nas igrejas. Porque tem tanto evento... o Outubro Rosa. Mas quantas vezes você viu o evento Maio Laranja? Nunca vi. E quantos eventos tem numa igreja? E quantos Outubros Rosa? Inclusive... Não, peraí. Eu já fui convidada. Senão eu vou esquecer de novo. Calma. Eu vou acabar. Não, pode falar. Eu vou acabar, tá? Não, assim, né? Você desculpa. Desculpa. Ela só fica rindo lá. Você desculpa, né? Não, gente, desculpa, eu não tô querendo ser grossa com ele. Aqui né? É o parafusinho aqui. Eu deixo tu falar à vontade aqui. É o parafusinho, daí que eu tô aqui pra aprender. Eu preciso terminar essa da cultura pedofílica aqui, aí daí depois você pergunta, a gente continua. É porque assim, né? Agora mesmo eu já esqueci. Não, continua aí. Você ia falar sobre as músicas. Talvez eu acho que você ia pontuar as letras das músicas, né? Ai, obrigada. Deus abençoe. Tu entrou ali como o país da contradição. Isso é uma verdade. Isso. Porque o povo se revolta quando algo acontece e vem pra mídia. Mas não consegue se revoltar quando vê uma MC pipoquinha que faz apologia à pedofilia, fazendo voz de criança com a chupetinha na boca, e as músicas são apologéticas à erotização, à sexualidade e etc. Né, toda a composição dela ali, a apresentação dela, remete ao infantil. Isso. Né? A imagem, né? E sem contar que descobriram que, depois que ela, né, entrou aí numa polêmica, né? Descobriram que ela tem vídeos em plataformas, né, sites de pornografia, que esses vídeos, ela performando também uma criança, fazendo papel de criança no vídeo, tendo relações com gatinho, com gatos, com animais. Um vídeo de que o pai dela a estava levando no motel. Vestida como uma criança e como se ela fosse uma criança. E a nossa legislação não faz nada quanto a isso. Mas nós temos nós temos uma legislação, né, que dá todo o aparato para nós combatermos isso, diz que é contra punir, vamos defender a criança. Mas olha como a imagem da criança é sexualizada, erotizada. Cultura pedófila. Outra coisa, nossas músicas. Tá? Isso. Eu já cantei música pedófila, né, ou já? pedofílica, sem saber. Porque, assim, por isso que eu digo que é a cultura. Porque quando a gente fala de cultura, nós não estamos falando de um tipo de manifestação artística. Nós estamos falando daquilo que já é um ideário, o imaginário, as crenças e se tornou os valores de um povo. Tá? Então, que já se naturalizou, já se normalizou, né, no ideário, nas crenças de um povo. No imaginário, na conduta, nos comportamentos, etc. Olha... Eu já cantei música pedofílica ou pedófila sem saber. Sabe aquela música do... Você conheceu o Claudinho Bochecha? Já. Conheci algumas dessa músicas época, dele. Léo? Né? Não, né? Bochecha sem Claudinho, Claudinho sem bochecha. É, né? Novinho, não conhece. Não conhece, não. É, né? Da nossa época. Olha só. Até fizeram pregação, eu acho que com as letras do Claudinho Bochecha, né? Quem fez? Tinha uma música lá que... Sou assim sem você, tipo... Mar sem oceano, oceano sem mar, lembra? Pipiu sem frajola. Isso. Pizza sem Coca-Cola, né? Pizza sem Coca-Cola, essas coisas, né? Aí o pessoal já fizeram uma deles, pregação, amor. entendeu? É sem deles. Jesus. Sem Jesus você... Nossa, fizeram paródia. É triste, né? Mas acontece, né? Sempre. Tá tudo bem. Nesse sentido de fazer uma paródia e tal. Mas assim, gente, vamos ver. Eu cantei essa música lá pelas, né, épocas de adolescência, antes de ir para a igreja. Olha só, nosso sonho, até que nosso sonho não vai terminar, né? Nosso sonho não vai terminar. Lembro. Não sei cantar não, tá? Mas é só para o povo lembrar. Captar que às vezes música. eu falo nosso sonho, o povo não entende. Tá, aqui está a música, ó. Gente, para quem está pegando agora, do que estamos falando? Porque um tipo de campanha como essa, que combate violência, exploração sexual de crianças e adolescentes, não tem visibilidade, não tem repercussão, né? Não tem tanta divulgação na mídia, nos meios de comunicação, nem nas instituições, etc. São vários fatores, tá? Aqui nós estamos citando só alguns, não esgota. E um dos fatores também, primeiro, quando você coloca sexualidade
nas redes sociais, seu alcance já é o mínimo possível. Sexualização. Quando você trata-se de sexo, violência, abuso, não engaja nas redes sociais, não entrega. Aí, não, ó, mesmo que seja um conteúdo pedagógico, né, informativo, sério, técnico, profissional, não sei se eu estou enganada, mas dizem que o YouTube não monetiza também, né? Alguns vídeos. Dependendo de como é colocado na rede social, não monetiza. Ah, tá. Não monetiza. Porque tem muita coisa que não precisa mesmo, mas tem muita coisa, né? Sim. Conteúdo bom Agora, que de repente eu não sei, seria. porque tipo assim, um conteúdo desse aqui, pedagógico, que transmite lições e informações, o cara não monetiza. Aí você vai ver lá um podcast lá, Pagode da Ofensa, que é só promiscuidade e tanta baderna, patifaria para não usar outro termo, os caras monetizam, entendeu? E o povo, né? Então, e o povo assiste. Mais uma das contradições do Brasil, né? É o povo da família tradicional, mas que só gosta de bandalheira. Tudo bem. Não é todo mundo não, gente. Misericórdia. Já vão, né? Eu acho que não é todo mundo, porque se fosse todo mundo... não. Quem a família tradicional estava apoiando que tinha ganhado, né? Ai, nós não vamos entrar nesse assunto, não. Tá, contradições. Porque esse tema permanece sendo tabu, silenciado, invisibilizado, e nós precisamos quebrar o sistema. Estamos falando de uma cultura. E um dos motivos é, né, para além de todos esses que citamos e muitos outros que não vai caber aqui citar, olha a música do Claudinho e Buchecha, né, que a gente cantava inadvertidamente, nós não tínhamos filtro, não tínhamos percepção, nem eu tinha percepção. Tem muita coisa que a gente não tinha essa percepção. Inclusive a erotização da infância, as crianças dançando boquinha da garrafa, o tchan. E a nossa época também não era fácil, não. Né? Só não tinha tanta malícia na época, né? Tinha, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Será que tinha tanta malícia quanto nos dias de hoje? Tinha. Porque as pessoas levavam como natural essa questão de dança na boquinha da garrafa. Talvez era pior. Exatamente por quê? Porque naquela época a gente assistia... Boa. Não tinha muita percepção da malícia. Mas existia malícia. Mas também... eu acho que nós éramos, pela ignorância, dessensibilizados demais e por outros fatores. Por quê? Olha o que era o Gugu. Tá? Quanta coisa. Olha o que era o Mamonas Assassina. O que é? Olha as letras da música. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, me passaram a mão na bunda, eu não comi ninguém. Fui convidado para um raio de suruba. Não sei o que lá, não sei o que lá. Nós cantávamos. Isso é o quê? Isso é pornografia da pesada. Isso passava para o programa da família. E por isso que eu estou dizendo que nós estamos tratando de um problema. Por que existe tanto abuso e crime sexual? As mentalidades são formadas para serem sexistas, machistas, violentas e sexualizar corpos infantis e meninas. Ok. Lá está a música que a gente cantava, tá? Claudinho Buchecha, vamos começar por ela. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz, se o destino adjudicar. Gente, eu não conheço essa palavra. Esse amor poderá ser capaz, tá? Tá. Os teus cabelos cobriam os lábios teus. Vou ler só a última estrofe, tá? Sim. Última estrofe. Pode ler a música toda, porque a primeira estrofe vai falar assim, ó, nossa... deixa eu ler também que... Enfim. Ó, você conquistou meu coração... Jesus, Não. Deixa eu achar. Sou um bochecha apaixonado. Ó, tô aqui. Vou falar qual estrofe que é, não. É mais para frente. Gostei de você, quero te alcançar. Tem um imã que fez eu me hospedar. Nossas emoções eram ilícitas. Tá? Você vai pegando a referência. Nossas emoções eram ilícitas. Que, apesar das vibrações, proibia o amor em nossos corações. Segue a música, mais outras estrofes, refrões, etc., coro, etc. Eu vou aqui para uma das últimas estrofes. Teus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha, gatinha,
eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto um coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus 12 aninhos permitem somente um olhar. Um Caraca. coroão cantando sobre uma música de como ele estava se envolvendo, atraindo, e também dizendo até que a menina estava atrás dele, uma menina de 12 anos. E aí começa dizendo emoções ilícitas. Uma música pedófila, que foi um hit nacional, tá? Cultura brasileira, nossa cultura é. E se você for analisar as músicas, tem apologia à violência, feminicídio, a tudo quanto há, tá? Se nós formos falar disso, se for estar só nesse campo e estudar o que é a nossa cultura, por exemplo, Maria Chiquinha, cantado por 2 crianças. Não é Maria Chiquinha que chama? O que foi fazer no mato? Maria Chiquinha, né? Como é que é? Do Sandy Júnior? Eu não lembro, não. Agora eu voei. Oh, Tu lembra, Léo? sério? Nossa, então eu sou muito mais velha que você. Sandy Júnior praticamente estourou com essa música. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Fui, sei que lá, não sei que lá, Genário, meu bem, que eu não lembro, tá? Aqui, ó. Vai ter maravilha! Aí, Léo, olha aí, ó. Ah, esse é o cara. Quem tava lá com você, Maria Chiquinha. Olha lá, isso e tal. E, então, é alusivo à idade deles. 2 crianças, tá? Olha só. Vai mais lá pra frente. Então, assim, explicando a música. A Maria Chiquinha que foi no mato, o cara desconfiou que era um homem, ela falando que não era, não. Mas homem não usa bigode, homem não usa culote, homem não... Olha lá, eu nunca era vi jamelão. mulher de culote. Tá, ela vai explicando, não, era fulano. Então, se é jamelão, vai buscar um pra mim. Ela fala, não, porque o passarinho comeu. Então, eu quero ver. E etc. Então, vou te cortar a cabeça. Eu não posso buscar o jamelão porque o passarinho comeu. Então, vou te cortar a cabeça. E o resto, Genaro, o que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? O que você vai fazer com o resto? O resto, pode deixar que eu aproveito. Gente, nós crianças cantando, eu vou te cortar a cabeça. Por quê? Porque ele desconfiou e entendeu que ela estava no mato com um homem. E o estava traindo. Então, quando ela não consegue mostrar que realmente era uma mulher que estava lá e não era um homem, ele diz, então você vai ver, eu vou te cortar a cabeça. E o que você vai fazer com o resto? Eu aproveito. Além do feminicídio, da violência, não tem talvez uma insinuação de necrofilia? Macabro, né? Macabro. Um corpo com cabeça cortada, como ele aproveitaria? E esse aproveito, tipo assim, o resto eu aproveito. Ele era falado com malícia. A cultura brasileira. Coloca aí, fazendo um favor, a música Milambe. Pode? Pode. Já acabou os horários? horários? A música, dá pra colocar a letra, né? Gente, tem muito pano pra manga, tá? É? Tem horário ainda? Não, tem. A gente tem horário? Tá, não, tem sim. Você tem um negócio de compromisso, né? É Raimundos, Milambe. Coloca a letra. Ainda bem que o Rodolfo Abrantes se converteu, né? Graças a Deus, mas a nossa sociedade ainda precisa ser curada, redimida. A gente vai falar isso aqui sobre educar e sarar. Uma geração para proteger a outra, né? Olha só, Raimundos. Essa música, tanto quanto de Sandy Júnior, cantada em todos os programas televisivos, inclusive os infantis da Manchete, antigo Globo, SBT. Então, eles estouraram. Uma música alusiva a feminicídio e necrofilia. Ok? Que foi, Léo? Agora aqui está. Não conhece a música? Hã? Não conhece a música? Você Rapaz, cantou também? eu sou meio... Você cantou? Essa eu não cantei, não. Eu Raimundos eu conheci, mas a música eu não conheci. Você conheceu? Falei a primeira estrofe. Ó, milhões cantando. Ó, milhões de visualizações no YouTube. O YouTube não bloqueia isso daí. É bloquear que fala. Bloquear ou desmonetizar. Plateias. Strike no Sabe canal. que é multidões cantando isso? Porque estamos falando desse país para o qual o Maio Laranja não significa muito mesmo, ou essa causa não significa muito. Porque nessa cultura de que o brasileiro se mostra indignado quando vê uma notícia, é o brasileiro que vai cantar isso aqui, ó, junto com uma banda, é uma multidão. É o mesmo que vê a notícia na televisão, ele vai aqui, ó, para esse show cantar isso aqui. O quê? O que essa criança está fazendo aí, toda mocinha? Vê, já sabe rebolar. E hoje em dia, quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Dá cadeia e é contra o costume. Mas se eu estiver na rua e ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. Vai, passa. Desculpa aí que eu não sei declamar esses trem, não. Nem negociar.
E eu contente com as malvadas, achando que era o tal. E me parece essa coisinha. Então, vai passando aí. Me dê agora seu telefone, outro dia a gente se liga. Eu quero te levar para onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá para brincar de fazer neném. Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande, acho que ela viajou que eu era um picolé. Me lambe. Esse é o ponto alto da música. Me lambe. No parque de diversões foi que ela virou mulher das fortes. Menina, pega a boneca e bota lá de pé. Fala pra mim se isso não é pedofilia. Você já tinha visto essa música? Não? Sinto amigo lhe Você tinha dizer... associado a pedofilia? Ó, vamos até aqui, ó. Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor. Isso é crime. Seu guarda, se não fosse eu, podia ser pior. Vamos terminar por aqui. Olha só. Ok, Então, coloca a música Banda Bidê e Balde, a música E Por Que Não? Então, Vamos falar, então, olha aqui, olha, é importante falar da cultura, que nós vamos falar das causas estruturais, porque esses crimes nunca diminuem, nunca acabam, atravessam gerações, porque que a sociedade se mantém cauterizada. Eu nem diria que, sabe assim, às vezes reage aqui, coisa, mas está a consciência cauterizada. E o ideário dessa sociedade é pedofílico. Os homens, muitas mulheres também, elas são socializadas, formadas e aculturadas para sexualizar, erotizar, desejar corpos infantis. Então, a mesma sociedade que se indigna por uma prática pedófila ao público é a sociedade que aplaude a cultura Não tá pedófila. lá? Quantos milhões? Por que que tem bilhões de visualizações dessa música? Por que que as pessoas cantam aos milhares de milhares nos shows? Por que que eles ganharam tanto dinheiro com a música dessa? E não é só eles, tá, gente? Ó, tem do Chico Buarque, tem de Cid... Não, toda a MPB vai ter alguma referência. Nós podemos ir até Machado de Assis e achar referências a relacionamentos pedófilos. A música Garota de Ipanema e diz que ela se trata de dois coroão, desejando uma menina novinha que estava passando na praia, entendeu? De 15 anos, né? Dois velhos coisando uma menina de 15 anos. Então, não é só no funk, porque se for entrar no funk, aí o negócio vai a um nível da monstruosidade, do mais abjeto, que não cabe, não dá nem para falar aqui. Então não tem como Coloca essa galera... essa aqui, ó. Não tem Também. como essa galera se engajar numa campanha como essa ó. se eles mesmos propagam músicas que fazem apologia à pedofilia e ao abuso, E os outros né? que cantam? Então, E quem patrocina? E quem dá o sucesso para eles? é por isso que não tem como eles engajarem em uma campanha como essa? E não é só eles, tá? Nós estamos falando de uma cultura... Gente, aqui não estamos falando de uma banda. Nós estamos citando aqui nomes, tá? É onde que é? Lá? É onde que está me gravando? Ali. Lá. Nós estamos falando, gente, das bandas em si. Aqui nós tratamos de uma cultura, não dos artistas, necessariamente. Não é uma questão aqui de atacar as bandas, tá? Até porque, se for, não vai dar para falar de todas. Nós poderíamos falar de tantos outros, tá? Que fazem apologia à violência doméstica, feminicídio, etc. Inclusive de grandes e aclamados, premiados... dos nossos artistas aqui nacionais e cantores, né? Inclusive, não podemos nem falar enfim, deixa. A senhora ia falar? Eu não tenho advogado, não, para ficar falando nome dos outros, Não, mas falar nome no... Ah, não, mas isso é público, todo mundo sabe. O Caetano Veloso, ele é um cara que com 40 anos... A Paula Lavigne, que era a esposa, disse que ele começou a relacionar com ela com 13 anos. Ela disse que deu a virgindade dela de presente para o Caetano com 40 anos. Hoje eles não se relacionam mais. Mas esse é um caso assim que veio a público, né, gente? Então, eu não tenho nem advogado para estar falando o nome dos outros, não. Mas eu sei... Não, mas é um caso que veio a público, tá? Já então é uma não coisa tem... assim, não é algo velado. Não, mas, tá? até o advogado ganha e te dá uns direitos em cima do processo dele. É muito difícil, tá vendo que é muito difícil, né, gente, trabalhar com essa área, com esse território, tá? Olha só, e por que não? Gente... O quê? Incesto, né? Nossa discussão aqui não é sobre a banda, a moral da banda... Sobre a pessoa, os caráteres né? da banda... Aqui, nós estamos falando de uma cultura, tá? Olha só a música. Enfim, eu nem conheço o pessoal da banda, tá? Eu só vou falar da música do pessoal. Eu estou amando a minha menina e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando para a minha menina, para ver se eu convenço ela a entrar na minha.
E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? Eu estou adorando ver a minha menina com algumas colegas dela da escolinha. Eu estou apaixonado pela minha menina, pelo jeito que ela fala, olha, o jeito que ela caminha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? E por que não? E por que não, Brasil? Disto que falava eu. Por que não? Temos uma... isso aqui é... tá lá no YouTube, tá aqui. Não existe nenhum tipo de censura contra isso. Quem é que não sabe? Você não precisa... Gente, você O precisa... incesto no Brasil é crime? É crime. Então por que eles permitem uma divulgação de uma música com a letra dessa? É incesto e pedofilia, né? Então, assim, olha só. O que acontece? País de contradições. As pessoas que cantam essa música são as pessoas que depois voltam para suas casas, dizem que amam os seus filhos e que... Em 2000 não dá pra ver as visualizações, não, né? que... Mas do oficial, especificamente. Né? Gente, é milhões, tá? É milhões. E não coloca a música aí, não, pelo amor de Deus. Ai, senão nós vamos virar, né? Um negócio assim. Deus é pai. E por que não? Ok. Então, o nosso país que tem uma legislação, né, bastante, em termos teóricos, né, em tese, efetiva para a proteção da criança e do adolescente contra violências, abusos, crimes, para defender seus direitos humanos fundamentais, é o país que, em termos de sociedade, e assim, muitos sistemas também, instituições, a cultura, continua normalizando, naturalizando que os corpos infantis sejam disponibilizados, tratados, né, e como objetos do desejo sexual dos adultos, principalmente dos homens. Tá? Agora vamos entrar na seara das novas. Se você for pro funk, isso aqui eu coloquei só as músicas assim. Gente, eu estou tratando das mais leves aqui. Se nós formos entrar para uma pesquisa no funk, não dá nem para citar aqui, vai ficar muito pesado, vai, né? É a sexualização da violência, a sexualização do estupro coletivo, é a sexualização da pedofilia. Então, assim... Do incesto. Mas é importante orgia, dizer, né, que não é só o funk, porque aí a pessoa pensa, mas eu não ouço funk. Mas tem várias outras bandas e várias outras coisas que a gente considera assim, nossa, de cultura, isso aqui é cult, né? Isso aqui é alta cultura. Não, em todas essas, né, estratos, em todas essas camadas existe essa mesma cultura. Então, Brasil, não por acaso vivemos num país que é um dos países mais difíceis para ser criança. Dentro desse contexto, qual a importância do Maio Laranja? A importância é essa, porque se não fosse pelo Maio Laranja, uma delas, né, eu não estaria aqui. A importância é que, em meses como esses, profissionais, né, pessoas que lidam e tratam diretamente com esse problema, estão se mobilizando, porque é uma campanha de conscientização, de mobilização, para despertar outras pessoas. A campanha, exatamente, a função dela é essa, mobilizar, conscientizar, despertar os outros, né? Se não fosse pelo mês, porque eu trabalho, tá, no sentido educativo, preventivo, eu atendo no âmbito assim da igreja inúmeros casos, por semana, infelizmente. Está ali meu marido, que sabe que, às vezes, depois que eu volto de uma viagem, de uma ministração, é muito raro eu não ser procurada por alguém que quer compartilhar. Acontece muito abuso infantil dentro do contexto da igreja? Acontece muito abuso infantil ainda, mas, inclusive, existem muitos adultos que foram abusados dentro do contexto da igreja, tá? Por pessoas ditas. Vamos frisar aqui, porque depois o povo vem, não, ele é cristão. Gente, se eles se apresentam como cristãos, são conhecidos como cristãos. Inclusive, alguns são conhecidos como pastores.
Então, é muito pesado, entendeu? É muito difícil. E por isso mesmo é que eu estou aqui, porque eu não posso calar, o silêncio não é neutro. Tá? Como o Mordecai disse a Esther, se você se calar, Deus, se você se calar agora, se de todo te calares, Deus pode trazer o livramento de outra parte, de outra forma. Mas tu e tua casa perecerás. As pedras O clamam, né? silêncio não é neutro. Se Deus nos deu voz, nós temos que usar. Lá está em Provérbios 31, não sei se é 8 e 9, que a mãe do Lemuel diz para ele, erga a tua voz em favor daqueles que não podem se defender. Erga a sua voz com justiça. Se não me falha a memória também, Provérbios 24, 23, gente. 23, esqueci o versículo, que vai dizer assim, né? Livra aqueles que estão destinados à matança. Livra aqueles que estão sendo levados, eu gosto dessa tradução, levados à matança. Livra-os. Aqueles que estão sendo levados para a morte. Se o puderes livrar. Ainda vai dizer, depois não diga que eu não sabia. Não, coloca o Provérbios aí. Eu vou caçar se é 23, gente. Ai, o bom desse negócio é que, né, eu gosto de podcast por isso, que daí dá pra gente... Dá tempo, aí. Né? Dá Normal. pra gente... não precisa ficar aquele negócio chato, né, de púlpito. Não, é Gente, de pregar é boa ruim aqui. demais, misericórdia. Tem tempo aqui, ó. Provérbios, o quê? 23? Eu acho que é 23, gente. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser, vai Provérbios ser. 23. Vamos lá. Seria o quê, mais ou menos? É o 23. Espera aí, meu filho. Se eu lembrasse, eu tinha falado. Espera aí. Você sentar não. Ai, Adiel, como tu sofre. Mas eu não falei de falta de... Ó, isso foi grosseiro. Foi não. Foi grosseiro, gente. Foi não. Desculpa, tá? Foi não, brincadeira. Não foi de mal, não, tá? Bom, olha, aqui tá ali, ó. Eles vão achar que eu sou bruta. Eu não sou bruta, não, gente. Eu tô brincando. Cadê? É Provérbio 23 que ela colocou. É 23, mas ali, ó. gente. Mas achou? Tá ali? Teria que não. Não? Tá aí, não? Ah, credo, Livras da passa Matança aí. seria? Peraí. Isso não é 23, 24. É só ir passando, né, gente? Só dar um Google aqui, Livra da Matança, já encontra já aqui, ó. Provérbios 24, 11. É o 24, né? Falei, se não é 23, é 24. Aqui, ó, 11. Então, desculpa Vamos lá. aí, caridade, né, gente? Se tu 44. deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Olha, gente, Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Silêncio não é neutro. Pecados de omissão também serão cobrados. E às vezes nós fingimos que não estamos vendo. E às vezes não estamos vendo porque não queremos ver. Hoje tem recurso, tem informação. Tá? Está acontecendo coisas assim dentro do círculo da nossa influência, dentro da nossa casa. Talvez exatamente por essa venda que coloca nos olhos, por não querer enxergar, por querer trilhar esse caminho assim, intuitivo, deixa para lá, ou por essa negligência. Então, eu estou aqui. Tá? Eu estou aqui porque assim, Deus ele me comissionou. E eu entendo uma coisa, nós temos que despertar a função social do púlpito. Não existe função profética sem função social. E não existe, no que diz respeito ao cristão, a função social sem ser profética. Vai estudar o profetismo, todos eles eram também agentes de Deus para denunciar, né, as mazelas sociais, as injustiças. E também aqueles que cuidam do órfão e da viúva, diz a Bíblia que é a verdadeira religião. Tá? E o manter-se incontaminado do mundo. Então, não dá para separar as duas coisas. Por exemplo, o seu podcast. Sim. Tá? Por pouco, não passava um mês, e, de repente, assim, pela agenda e tal, a gente engole a gente, sabe? Nossas agendas nos engolem. Então, a gente tem que estar atento e despertar a atenção das pessoas, não só em maio, porque o maio é para nos mobilizar, nos conscientizar, nós buscarmos aí mais informação, mais conhecimento, treinamento, capacitação com pessoas qualificadas para que nós possamos, durante o ano inteiro, a vida inteira, exercer o nosso papel, a nossa responsabilidade. E não sermos mais uma rede de negligência, mas também sermos uma rede de proteção. E eu estou aqui. Por quê?
Olha, vou falar um negócio aqui, Fábio. Tem muitas crianças, assim como eu, já gritaram aonde estava Deus. Porque toda ferida, todo trauma sexual também gera uma ferida espiritual, uma lesão espiritual. Invariavelmente. Né? Diferentes extensões, diferentes intensidades, diferentes impactos em cada pessoa, mas gera. Então, muitas crianças já gritaram, até cresceram. Muitas, graças a Deus, já estão até na casa de Deus, né? Foram alcançadas pelo Evangelho, restauradas. Mas ainda existem muitas gritando. E muitas gritarão, se depender da sociedade em que vivemos, porque é tão estrutural. Só que eu vou te dizer, eu entendi uma coisa. Para cada criança que já gritou onde estava Deus, se nós começássemos a gritar aonde estava eu, quando a igreja começar a dizer, a gritar aonde estava eu, muita coisa vai mudar. Mas nós não nos responsabilizamos. E qual a importância de educar e sarar essa geração para proteger a geração que está por vir? Porque, assim, todo trauma, tá? Essa é uma frase que eu peguei no livro do doutor... Gente, eu vou falar da forma portuguesada do nome, tá? Porque eles são estrangeiros. Se eles virem aqui, eles não vão falar meu nome direito. Então, eu não sou obrigada a falar o nome deles direito também, não, né? Então, Andrew J. Schmutzer, eu acho, algo parecido, tá? Ele tem um livro A Longa Jornada de Volta para Casa, e ele tem estudos, artigos sobre a teologia do trauma. Ele é um pastor, professor no Instituto Bíblico Moody, lá nos Estados Unidos. Ele também foi vítima de abuso sexual pelo pai. E ele é mais velho que eu ainda, de uma geração que, se não falava dos outros abusos, não era tão divulgado, não era tão combatido, ainda era um tabu muito grande, algo muito sigiloso, né? E camuflado. Imagina ele que foi por homem, pelo pai, né? Incesto, etc. Então, ele trilhou um caminho do restaurar espiritual, de tanta coisa. Ele produziu um dos melhores livros que concernem a tratar de questões de trauma, com uma teologia bíblica, também formado pela psicologia, outros profissionais. Ele reuniu vários profissionais e colocou uma abordagem teológica excelente. Então, dos escritos dele, que eu colhi essa frase, ele disse assim: é preciso sarar uma geração para proteger a outra. Por quê? Quando nós falamos sarar, nós estamos falando não assim, gente, que a gente usa no meio evangélico o termo sarar de uma forma muito mística, assim, muito romantizada, idealizada, né? Eu já fui em tanto negócio de mulher que é curadas para curar. Assim, gente, algo superficial, aí você chega né? lá... Aí, se é curada ou não é, não sei se é curada para quê, porque depois não faz nada com o tal de cura, se é que recebeu. E se recebeu, glórias a Deus, aleluia, o Senhor cura mesmo, o Senhor restaura mesmo, tá, gente? Aleluia, Jesus, não estou invalidando o testemunho de ninguém, nem o trabalho de ninguém. Mas, assim, ó, cuidado com o termo sarar. Em relação a sobreviventes de trauma ou vítimas, quando a gente fala em sarar, nós estamos falando de cuidar. É sobre uma cultura de cuidado. Então, é preciso sarar uma geração. Sarar uma geração no sentido de educar essa geração. Que tipo de educação? Uma teologia bíblica bem fundamentada nas questões da criação, queda e redenção, para nós entendermos a luz da eternidade e a luz dos sofrimentos de Cristo, para ressignificar os nossos sofrimentos. Porque nossos sofrimentos só podem fazer sentido à luz dos sofrimentos daquele que ele entrou no nosso sofrimento através do sofrimento dele para nos resgatar do nosso sofrimento. O Senhor nosso Deus Jesus, se não fosse pela cruz, eu não creria no Evangelho. Por quê? Cristo, ele sempre vai ter um ponto de interrogação no nosso sofrimento. Mas ele é aquele que toda ceia, para mim, culto de cura é a ceia, onde está lá: este é o meu corpo partido por vós. Que está falando daquele que foi para a cruz, que ele abriu mão da imunidade dele à dor,
para entrar no nosso mundo de sangue, de carne, de sofrimento. E a Bíblia vai dizer que ele foi moído, a Bíblia vai dizer que ele foi ferido, homem de dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, nem sempre nós saberemos aqui, talvez só lá no céu, porque sofremos muitas coisas que sofremos aqui nessa terra. Mas o Deus que me salvou é o único Deus que sofreu. É o único Deus que entrou no nosso sofrimento. Ele entrou no meu sofrimento através do sofrimento dele, para me tirar do meu sofrimento e me levar para a eternidade, para enxugar dos meus olhos toda lágrima. E quando nós chegarmos lá no céu, nós encontraremos o Cordeiro. E o Cristo é o Cristo de uma cicatriz eterna. Nós podemos falar da cicatriz eterna do Cordeiro, não no sentido romântico, mas isso é redenção. O trono é do Cordeiro. Por quê? Ele quer ser lembrado pelo sacrifício. Quando eu chegar no céu, eu tenho certeza, o meu corpo vai ser glorificado, esse corpo de humilhação. Esse corpo já passou tantas coisas, ou foi violado. Mas quando eu chegar no céu, não vai ter mais cicatriz. Nem na alma, nem nada. O único ser cicatrizado que existirá no céu será o corpo do nosso Senhor. Então, se não fosse pela cruz, eu não poderia crer no Deus. Mas o nosso Deus não é um Deus indiferente. Ele se esvaziou, ele veio aqui para entrar nesse nosso mundo. E a Bíblia diz que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em tudo, né? Sem pecado. E ele intercede. E por isso ele intercede por nós o tempo todo. Então, o Evangelho, as pessoas, a cura vem, nós temos que compreender o Evangelho, porque a resposta da igreja não é só para livrar, a igreja tem que se levantar nessa causa, porque além da igreja poder atuar no sentido de prevenção, fazer um serviço de responsabilidade social, um serviço para promover a justiça social, isso sim é tarefa da igreja também. O próprio Jesus disse, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Estava preso, não fosse me ver. Senhor, como não fizemos isso? Né? Eu estava nu e não me vestiste. O que Jesus está falando? De pessoas vulneráveis. Então, faz parte do papel da igreja. Mas o papel da igreja é muito mais importante ainda. Porque se nós entendermos o Evangelho, será uma geração a entender qual é a resposta bíblica para tudo isso. Porque as pessoas estão sofrendo, estão perecendo. E a igreja, ela vai cumprir o seu papel no sentido da proteção. Nós temos que livrar a criança do agressor, nós temos que livrar a criança do opressor, a mulher também, o homem que seja. Nós temos que livrar os vulneráveis, sabe, as vítimas dos opressores, dos agressores. Nós precisamos colocá-las a salvo desses problemas, nós precisamos proteger, nós precisamos fazer tudo possível para que essas vidas sejam alcançadas, restauradas, tenham as suas dignidades, né, restabelecidas, que elas possam florescer. Mas a igreja ainda tem algo mais. Porque a igreja, a resposta não é a igreja em si. Estou falando da igreja, estou falando né, universal, o corpo de Cristo, o Evangelho. Ele tem uma resposta para o meu homem interior. Não só para minhas questões sociais, psíquicas, emocionais, e tudo isso é necessário, né? Todas essas restaurações, todas essas intervenções são necessárias e nós também temos que fazer parte da rede que promove e que faz essas intervenções. Mas o Evangelho, ele também traz uma resposta e uma transformação para o meu eu interior. Por quê? Porque só o Evangelho... Muitas intervenções podem nos salvar de muitas coisas, mas só o Evangelho que me salvou de mim. É só o Evangelho que me salvou de mim. Porque, sendo sobrevivente do abuso ou não, eu continuei pecadora. E eu sou pecadora. E só o Evangelho me salva de mim mesma. Então, através do Evangelho, a gente pode sarar e educar uma geração. É necessário, mas ele tem que ser aplicado da forma correta, não com platitudes, não é chegando para uma vítima e falar a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não é disso que eu estou falando. E sem um Evangelho... Inclusive, tem que ser educado teologicamente para isso. Sarar é nós aprendermos a teologia correta. Sarar é nós educarmos sobre a educação sexual. Deus criou o sexo, é a igreja que menos fala disso. O maior fator protetor de uma criança é a educação sexual. Tá? Ela é a autoproteção que o pai e a mãe vão ensinar para essa criança. Sarar passa por isso, por ser uma comunidade teológica, uma comunidade educadora. Cadê? Nos grupos de criança. Cadê os irmãos, os ministérios? Diz que é ministério de família, ministério disso, ministério de... Por que não ferramentaliza os pais? Porque eles também não buscam essas ferramentas. Eles também não buscam essas respostas e as famílias estão sofrendo. Então, sarar uma geração passa por isso também.
E eu vou deixar aqui indicado o trabalho da Leiliane Rocha, psicóloga. Gente, pelo amor de Deus, você tem dúvidas sobre como ver os sinais de que uma pessoa de abusadores, como identificar? Se você tem dúvidas sobre como identificar os sinais de que uma criança está sendo abusada, se você tem dúvidas sobre como eu começo a educação sexual com meus filhos, porque tem gente que acha que é assim, filho, vem cá, dá uma palestra. Não, então, deixa eu te falar. Um dia... Não, isso. Gente, existem dinâmicas, existem materiais para ser feito de uma forma natural e lúdica, como o pai ensina o filho a falar obrigado, né? Por favor, limpar o nariz, não bater no colo. Existem dinâmicas que essa educação ela é dada de uma forma muito natural, que respeita as fases do desenvolvimento. A Leiliane Rocha, o que ela tem oferecido como trabalho dela, hoje, para mim, é uma inspiração muito grande. E o trabalho dela merecia ser condecorado pelo que ela tem feito. Só o material que ela disponibiliza gratuito no YouTube e no Instagram dela, Leiliane Rocha, psicóloga, já dá para os pais simplesmente ali sanarem muitas dúvidas, tá? Sim. N perguntas, crianças, quando descobrem o corpo, masturbação infantil, quando começar com a criança de 3 anos, de 5 a 8, de 8 em diante, qual fase, o que é necessário falar, o que é mais importante no sentido da defesa. Então, o tempo, você viu que o tempo aqui? Sim. Porque a gente veio por outro viés. Voa. O nosso viés aqui não foi passar exatamente as informações nesse sentido, mas eu estou deixando aqui as fontes de pessoas que têm mais qualificação do que eu para passar essas informações mais pedagógicas, técnicas, didáticas, esses treinamentos e os conteúdos que estão lá, pai e mãe. Então, agora a responsabilidade está em suas mãos, né? O professor, seja quem for que esteja nos vendo, né? Mas me tira uma dúvida aqui. Então, não tem como educar uma sociedade sem a ajuda da igreja? Dentro do que a senhora falou? No evangelho, Como não. que vai sarar e educar uma sociedade, sendo que apenas a igreja, através do evangelho de Jesus Cristo, que apresenta a cruz, tem o poder de sarar? Não. Eu disse o seguinte, que o papel da igreja é mais importante nesse sentido, porque a resposta da igreja é também para o homem interior, para a natureza caída, para a regeneração. Existem muitos outros, né, instituições, muitos atores que são educadores, são promotores de justiça social, de cuidado. Sim. Tá? Que às vezes tem alguns que fazem até mais do que os crentes. Inclusive, o crente fala muito mal de feminista, mas eu conheço feminista que faz um monte de coisa que eu não vi nenhum crente fazer. Mas eu não ao estou mesmo tempo- defendendo. mas ao mesmo tempo tem Eu não estou feminista defendendo. que Eu não estou. desserviço ao reino, à sociedade, Eu não no estou geral. defendendo a pauta Feminista. ideológica, filosófica, né, sociológica, gente. Mas eu estou dizendo aqui de que existem esses extremos, tá? Olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas assim, não tem como. A igreja, o olhando pelo papel da igreja parâmetro- é que ela tem que fazer esse papel social, mas ela também tem uma resposta espiritual que quem vai dar? Quem vai dar a resposta do Não, mas evangelho? foi aquilo que eu falei para a senhora. Dentro do que a senhora abordou aqui, não tem como sarar uma sociedade, no geral, sem a ajuda da igreja. É por isso que a igreja tem que se envolver com a sociedade. Exatamente, né, para cumprir suas funções sociais e redencionais. Isso, Nesse sentido, eu diria o sarar como sinônimo de redenção. certo. Para redimir é o papel do corpo de Cristo. Sim. da É igreja. claro que os profissionais podem entrar na área de educar a sociedade, mas a igreja vem com o papel de sarar através do evangelho de Cristo, uai. E educar também. E educar também. Porque não existe sarar ou redenção também que não passe pelo ensinai. E de por Sim. todas as nações, e de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as. Então, essa dimensão pedagógica não pode ser descartada. E o pedagógico não é só lá ficar ensinando negócio de arca de Noé, etc. O pedagógico é ensinar aquilo que diz respeito à vida. É aplicar a Bíblia para as necessidades da vida, que foi o movimento que eu tentei fazer aqui. Como o Evangelho respondeu às minhas questões do meu trauma. Como o entendimento do Evangelho também impactou nisso. E vai impactar, vai trazer respostas profundas. Mas também preciso de terapia. Estou fazendo. Eu preciso de remédio, medicamento. Agora estou medicada. Né? Comecei um tratamento nesse começo do ano, tá? Para o TDAH. Eu também preciso de estudar bastante. Então, assim, gente, é multidimensional. Só que existe a questão do espiritual, gente. Isso que eu disse, para o homem interior.
O papel da igreja é importante. Então é por isso que a igreja tem que ir além das quatro tem a paredes, resposta né? para a vida eterna, né? Por isso que a igreja tem que ir além das quatro paredes, entrando no âmbito social. Exatamente. Vamos para a segunda parte do nosso podcast. Nós temos ainda alguns minutos aqui para a gente ir para... Tem muita coisa boa. Você que chegou agora e não é inscrito, se inscreva em nosso canal, já deixa o seu like, compartilhe para mais pessoas. Assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Eu penso que para falar desse assunto tem que ser alguém que... não generalizando, né? Mas alguém que teve experiência negativa a respeito do abuso na infância e ter superado, pode falar com muita propriedade sobre este tema. A senhora foi vítima, veio aqui, deu seu testemunho e depoimento sobre a vítima de abuso infantil e superou. Hoje, a senhora pode falar tranquilamente a respeito desse abuso, a respeito dessa experiência negativa sem sentir dores? Não vai existir esse falar tranquilamente, eu acredito que nunca, desse lado do céu, tá? Enquanto estivermos aqui nesse lado do céu, não, na glória com Cristo, não existirá esse lugar de conforto para mim, esse lugar de tranquilidade. Por N motivos, questões também que são internas, minhas, né? Emocionais, psíquicas, porque nós temos gatilhos. Existe um conceito de perdoar, lembrar sem sentir dor, você está curada, não sente dor. Gente, a cura não é anestesia. Sabe, Fábio, o que para mim a cura significa é a partir do momento que eu deixei de ser a dor. É uma transformação na minha identidade. Mas eu não deixei de ter a dor. Estar curado tem muito mais a ver com deixar de ser a dor, para ter a dor. Então, tem dores que nós sempre as carregaremos conosco. Por exemplo, dores de luto, né, de vários outros traumas e situações. E não significa que não superamos, porque já passamos por uma reorganização interna. O que mudou na minha vida não foram exatamente os sentimentos. Tem muitos gatilhos que eu fui adquirindo por estudo, autoconhecimento, ferramentas terapêuticas e muito estudo também, graças a Deus, adquirindo condições de administrar esses gatilhos. O que mudou é a minha forma de me relacionar com o sofrimento. O que mudou foi a minha forma de me relacionar com os meus sentimentos. Mas eu sempre serei atravessada por muitos sentimentos, por muitas dores, principalmente quando eu colho casos de meninas, casos assim, gente, a minha história que eu contei, eu contei em síntese, né? Uhum. E o vídeo viralizou. Certo. E não foi fácil nem falar, nem fazer aquela breve citação, aquela síntese ali, que teve uma enorme repercussão, mas não foi fácil. Imagina, ainda ter que lidar com tantas outras histórias e a gente não vai etiquetar, categorizar, quantificar dor de ninguém. Todos nós somos singularizados em nossas dores, mas existem histórias que, em termos de duração, de violência, de brutalidade, foram muito mais graves do que a minha, tá? Assim como tem outros que, de repente, essa gradação nesse sentido é inferior, mas a dor a gente não quantifica, tá? Somos singularizados em nossas dores. É uma ferida que nunca cicatriza? Assim, quando eu ouço outras histórias, sabe? Não tem como eu não ser atravessada pela dor. Claro que cicatriza. Cicatriza. Mas esse cicatrizar, a gente pensa assim, cicatriza, você quer, porque fica uma coisa insensível. Não fica insensível, não. Não é uma coisa que vai nos... como que eu disse, né, gente? Não é um anestésico, nos entorpecer, sabe assim? É como eu te disse, nós deixamos de ser a dor, mas ainda continuamos, em muitos aspectos, a ter a dor. Nós só não podemos ser a dor, porque quando eu sou a dor, eu estou fundando a minha identidade na dor. Sim. E na ferida. Então, eu já saí desse lugar de vítima. Hoje eu sou protagonista da minha história pelo poder da graça do Senhor, do Evangelho. Ser a dor e sentir a dor são coisas totalmente diferentes, né? Exatamente. Eu ajusto a dor à vida e a vida à dor. Como eu lido, como eu administro com essa dor. Mas é desumano você pedir para uma pessoa que sofreu traumas severos na infância, ou seja, quais forem lá suas dores, você falar para ela que, se ela for curada, é porque ela não sente mais nada. Não estamos falando disso. Só quem tem esse poder é Jesus, né? Não chores mais. Não estamos falando disso. Isso é desumano. Jesus não veio para nos salvar da nossa humanidade, mas para resgatar e restaurar a nossa humanidade. Então, é importante pensar nisso. Só que não é tranquilo falar, por quê? Olha para você ver. O que eu falei? Eu fiz 4 afirmações,
colocando assim uma nota biográfica, autobiográfica, né? Sim. Coloquei uma nota autobiográfica e fiz 4 afirmações, você lembra? Você fez um negócio lá, como é que chama? Shorts. Shorts. Aí viralizou no YouTube, não Sim. viralizou? Viralizou. É viralizar que fala Viralizou, quando é daquele tanto? Aham. É no TikTok. Também. Nem sei mais a quantas que tá. É. Ok. Só no YouTube, só um deles que eu fui ver. Porque é exatamente esse que eu coloquei essa nota autobiográfica falando do meu quadro de abuso. Em síntese, fiz 4 afirmações bem categóricas. E aquele shorts é o quê? 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto, gente. Quando eu vi, tinha uns 1.200 comentários, tá? Então, muitas pessoas foram impactadas positivamente. Elas foram impactadas positivamente. Você há de perceber que muitas... Por que eu fui ler? Porque toda vez que uma mulher fala, outra sara, outra pessoa sara. Quando uma vítima fala, outra sara. Por quê? Porque nós temos que quebrar o silêncio, esse é o primeiro passo. Perceba que lá, quantas pessoas foram para dizer, eu também. Tem uma mulher que disse lá, eu tenho 68 anos e nunca tinha falado. Olha, eu também nunca falei, outra eu falei com tantos anos, e outra aconteceu. Como as pessoas, sabe, depois, quando elas ouvem alguém falar, gente, sempre acontece esse movimento de que as pessoas criam coragem para expressar, para contar histórias delas também. Então, teve muito impacto, né, nesse sentido, muito positivo. Mas existiu também muito incômodo, tá? E muito hate. Inclusive, existiu ali essa dinâmica de revitimização que acontece com as vítimas. Tem gente que fala, por que não falou antes? Gente, eu falei com 30 anos, hoje eu estou com 43, quase 44, tá? Foi difícil. Imagina se eu tivesse falado 40 anos atrás. Eu tentei falar até do primeiro abuso, mas os adultos não entenderam, porque eu não tinha vocabulário, não tinha repertório para falar. E quem me ouviu, que eu pedi socorro, disse assim, para de falar bobiça, senão você vai apanhar. Porque parecia que eu estava falando coisas, né, que os adultos os antigos chamavam coisa feia, isso é coisa errada. Né? Eu cresci num ambiente. Errado, né? Eu cresci num ambiente que não se falava a palavra menstruação. Então, eu fui falar, tentando explicar o que tinha feito comigo, eu não tinha vocabulário. Tá, vai apanhar, etc. Depois também houve um silenciamento, perdi totalmente a minha voz. Tá, mas imagina eu falasse naquela época. Se eu falei agora, aqui, o povo evoluído hoje tem muito mais informação. A pessoa foi capaz de chegar aqui, ó, lá num comentário, ela foi capaz de entrar num vídeo lá, num comentário, para falar assim, claro, também quem mandou, só andava pelada. O que essa pessoa se deu ao trabalho de fazer um comentário para sugerir... Claro, ai. Por que usou o ai? Porque deve ter percebido pelo meu sotaque que eu sou mineira. Talvez para sugestionar que seja alguém que saiba quem eu sou, me conheça. Claro, ai, também só andava pelada. Outros que foram lá dizer assim, veio para a internet fazer drama e ainda usando o nome dos cristãos. Quer dizer, olha, ela está fazendo... Olha que a minha fala, ela foi uma fala muito concisa, né? Sim, sim. Hoje aqui a coisa está muito mais, eu acho que... Né? Hoje nós estamos aqui muito mais do que aquele dia. Com mais experiência. Emotivos, emotivos também, né? Verdade. Assim, é uma coisa que nos impacta, assim. Hoje eu estou com muito mais dificuldade do que aquele dia, que eu achei que teria mais dificuldade. Então, a pessoa vai lá e fala, está fazendo drama. Outro vai lá e fala, olha, isso aí dela é 171. Ou seja, mentira. É que teve uma frase sua que impactou bastante dentro daquele contexto. Que a senhora disse assim, aonde tem criança, tem abusador. Sim. Aquilo ali, eu vi alguns comentários. Eles se indignaram. Eles se indignaram nisso aí, dizendo que não dá para associar de forma generalizada que aonde tem criança vai ter abusador. Então todas impactaram e todas incomodaram, tá? E primeira frase, eu disse, o meu primeiro abuso foi por mulher. Apareceu gente dizendo assim, gente, isso é muito necessário. Olha, como assim mulher? E mulher abusa? Outros dizendo, nem sabia que mulher abusava. Sim, mulheres abusam, né? Aí, cerca de 95,4% dos abusos são perpetrados por homem, 4,6% por mulheres. As mulheres têm, o índice é muito menor, tá?
Só que sim, mulheres também abusam. E pessoas também ficaram assim, nossa, mas que jeito será que mulher abusa? E é importante dizer e educar que abuso sexual não envolve só contato físico. Existem abusos, inclusive são tipos penais, são punidos por lei. Abusos que não envolvem contato físico. Então, existe o abuso com contato físico, abuso sem contato físico. Não depende só de penetração, quando nós estamos falando em abuso. Porque quando a pessoa pensa em abuso sexual, ela está sempre pensando no estupro via penetração. Sim. Né, masculino. Então, é melhor se educar O nesse contato sentido também, também. né? Mulheres abusam. Entre elas, né, ainda existe muito pouco estudo ainda, algo muito velado por conta desse ideário da mãe, né? Amor de mãe, mãe é santa, mãe é sagrada, mãe é isso, mãe é aquilo. Não que não seja, tá? Estamos próximos dias das mães. Deus abençoe todas as mães. Eu sou uma pessoa que eu amo a maternidade e Deus abençoe todo mundo, todas as mães e etc. E amo minha mãe também. Mas, assim, existem mães abusadas. Assim, entre as que mais abusam são mães, tias, avós e vizinhas. Tá? São os perfis assim, mais recorrentes. Mulheres abusam. E esse meu primeiro abuso foi muito grave. Eu passei uma madrugada inteira de terror nas mãos de uma mulher. E só que isso é um tabu tão grande que eu demorei 43 anos. Eu demorei 30 anos para falar, fui abusada. Mas eu demorei 43 anos para ter coragem de falar que eu fui abusada por uma mulher. Eu sempre falava em termos gerais. Desculpa em estar nesse assunto. Eu sei que, como a senhora falou, que é impossível falar isso sem ser dor. Mas para deixar claro, como a senhora disse que existe abuso que não são penetrações e tal. Esse abuso que a senhora sofreu uma madrugada inteira foi de que forma? Não de forma detalhada, mas o que foi? Você não bate bem na cabeça, não, né? Não, porque... Olha, gente, deixa eu te falar, tá? Não, peraí, calma. Vamos com calma. Não é. Eu tô calmo, mas só para deixar claro para as pessoas. Vamos colocar dentro aqui das categorias assim mais técnicas. Abusos sem toque físico e são puníveis por lei. Gente, hoje, inclusive, pela internet, estão acontecendo abusos sexuais, exploração sexual de menores, inclusive estupro. Hoje, a categoria estupro virtual, ela já é um tipo penal, pode ser pela internet. Lugares mais perigosos para crianças e adolescentes, dentro de casa e no quarto. O lugar mais perigoso do mundo para um adolescente hoje é o quarto. Se você duvida, vai ver lá a matéria que passou no Fantástico sobre como eles estão usando o Discord, as plataformas, atrocidades acontecendo. Não vamos entrar nessa pauta, tá? Mas vamos falar voyeurismo, olhar, mostrar, o exibicionismo, quando a pessoa tem a tara de ficar mostrando, ou a tara de ficar olhando a criança, ou tomando banho, ou, sabe, ou pelada. Então, existe contato físico. Existe por exemplo, falar, inclusive verbalmente, ficar erotizando a criança com falas, expondo ela a falas sexuais de que ela não tem nenhum domínio. Expor a criança à pornografia. Expor a criança, colocar a criança para assistir a um ato sexual. Expor ela ao material pornográfico. Não envolve o toque físico, mas é crime. Com o toque físico, então, vai molestação, toques, o oral, tá? O estupro, né, necessariamente, seja anal, vaginal, o oral, o estímulo, etc. Tudo isso entra dentro do abuso, o assédio, o Como abuso, mulheres. né? Gente, mulheres têm... Eu não vou, assim, entrar em detalhes do que você perguntou, mas eu acredito que as pessoas assim, sei que lá... Não, dentro do que a senhora já falou aí, já deu para ter uma noção, então, mais assim, ou menos. Mulheres têm dedos e mulheres têm boca. Eu acho que eu não preciso ser, né? Não, a sua explanação anteriormente já deu para ter uma noção, né? É bom para informar as pessoas que tem muitas pessoas que acham que eu não fui abusada. Por quê? Porque só passou a mão em mim, só me estimulou as genitais. Isso também é abuso. Tem mulheres que acham que abuso também é só não me penetrou, então não fui abusada. E elas seguem com trauma, negando, e porque elas não sabem. Foi abuso, entendeu? Então, assim, no caso do meu caso, assim, especificamente, a gente estava sendo cuidada, eu e minha irmã, né, por umas pessoas. Meu pai e minha mãe teve que ir para um compromisso. E, de noite, a gente foi dormir com essas pessoas, elas foram cuidar de nós, elas estavam, inclusive, em compromisso de igreja. Então,
para a gente não ficar sozinha, etc. E, assim, gente, imagina se você hoje tem dificuldade para entender, imagina eu com 4 anos. Eu levei 43 anos para ter coragem de falar, inclusive porque ninguém falava. Depois que eu comecei a falar, eu tive coragem de falar, muitas mulheres me procuram. Nós temos que quebrar isso, porque uma pessoa chegou em mim e falou, nossa, eu nunca ouvi ninguém falar. E eu achava assim, meu Deus, eu devo ser muito mais suja, eu sou nojenta do que todo mundo, porque isso não acontece com ninguém. Porque aconteceu comigo, ninguém fala disso, nunca ouvi ninguém falar que uma mulher abusa. E essa menina foi estuprada por uma mulher. Com um objeto. Mulheres também usam objetos, gente. Violações podem ser feitas de várias formas. Tá? Então, muitas sim, mulheres abusam isso, inclusive mães abusam. Eu atendi o caso de uma menina que a mãe dela fazia sexo oral nela. Todos os casos que eu atendo, gente, 99% estou falando de pessoas do âmbito evangélico. E mães que abusam, às vezes, no sentido de não cometer o ato em si, mas participar ou acobertar o ato. Eu atendi numa grande igreja aqui de Curitiba, de uma grande denominação. Uma irmã de 43 anos, ela tinha na época, ela me chamou e disse, 43 anos da minha vida eu nunca falei, só vou falar agora porque meu pai está morrendo de câncer. Eu quero ir ao hospital, quero ter condições de ir ao hospital, conversar com ele e me consertar com ele, falar para ele, pai, você não pode ir, você vai para o inferno, você nunca me pediu perdão. Eu acho que esse vai ser o melhor jeito de eu ajudar meu pai. Esse pai, pastor, muito respeitado dentro da igreja, aqueles veião, aqueles de muita reputação. E a mãe, uma das profetisas do círculo de oração, que as irmãs ligavam para pedir oração, para um monte de coisas. A gente sabe que tem essas coisas assim, muito espiritual. O que acontecia? O pai dela abusava dela. Mas a mãe é que cedia a ela para o pai abusar. E diz ela que mais a dor que ela sentia mais aguda não era só do ato que o pai fazia, mas era de ver a mãe depois pegando o paninho com que o pai limpava ela e indo lavar. Misericórdia. A gente vê isso, gente. Infelizmente. Ok, mulheres abusam. Isso impactou e é educativo a gente falar sobre isso. Sim. A gente está caminhando para o final, mas isso aí... O Léo tá em O Léo tá em transe ali. O Léo tá em transe ali. O Léo tá olhando pro horário toda hora. Nossa, nós era para Não, estar na mas tá dentro do metade horário, né, agora, Léo? né? Tá dentro do horário. Tá dentro do horário. A gente Até pode às 4? Até 5 aqui. Já era. Não vai dar nem para falar das frases, Não, então. o que a gente precisa... Porque dentro do que a senhora falou aí, entra muito dentro daquilo que eu tinha anotado aqui, sobre os mitos. Não, vamos falar lá do onde tem criança, tem abusador. Que eu falei essa Não, fala. a gente vai falar sobre ter criança abusador, a gente vai encerrar no final, onde tem criança e abusador. Eu preciso fazer um trocadilho rapidinho aqui sobre os mitos que a gente precisa combater. Tá bom. Tá bom? Porque antes de vencer o abuso, precisamos combater os mitos. Então vamos fazer um trocadilho? Não sei se a senhora consegue resumir. Vamos lá. Qual seria o mito das bondades dos pais? O mito da bondade dos pais. As próprias estatísticas já nos desiludem, nos desencantam nesse sentido, né? Nós temos, claro, existem muitos bons pais, tá? Mas 80% dos abusos acontecem dentro de casa e são cometidos, perpetrados por figuras parentais, pessoas que têm vínculos, pessoas conhecidas. Nós estamos falando de pessoas que eram para ser os cuidadores, os protetores, e se tornam os agressores, né? Os monstros. Então, não estamos falando aqui de todos os pais. Quando eu falo o mito da bondade dos pais, é que a gente fala, o pai está seguro. É o pai, não vou desconfiar de nada. Não, você não acha? Assim, o pai ama. Então, eu falo assim, a gente tem que desconstruir esse mito, porque 80% dos abusos acontecem dentro de casa e 90% deles, e na nossa prática, o que a gente colhe, 95% acontece cometido por pai ou mãe ou irmão. Então, são figuras, né, com laços ou sanguíneos, afetivos, e principalmente os cuidadores. O mito do psicopata. O mito do psicopata diz respeito ao ideário, né, que tem no senso comum, assim, o senso comum de que o pedófilo, o abusador, o agressor sexual é um monstro. Ele não é. Ou é alguém estranho.
Já falamos que é dentro de casa, já falamos que é conhecido. Mas, mesmo aqueles que não estão dentro de casa, ou os que estão dentro de casa, eles têm uma máscara social muito eficiente. Antes de atacar a criança, ou conquistar a criança, eles já conquistaram os adultos. Eles conquistam a família, eles conquistam a igreja, eles conquistam a reputação. Inclusive, a igreja é um lugar maravilhoso para se ocultar. Tá? O pessoal se ofendeu, que eu falei que era cristão. Gente, depois a gente conversa sobre isso, tá? Que se diz cristão. O moço falou que Deus vai cobrar de mim porque eu falei que era cristão, que eu tinha que falar que não era porque eu não era cristão. Gente, é o seguinte, eles se diziam cristãos, tá? Então, se diziam cristãos, mas tem pessoa que você não sabe. Tá lá se dizendo, você tá acreditando meio. que é. Existe o joio, Jesus falou que ele escolheu 12 e um deles era um capeta. Por que você está se ofendendo? Eu não estava atacando a igreja, pelo amor de Deus. Eu não cometo denúncia, eu não faço denúncias nos frívolos, né? Eu não estava atacando a igreja, não, gente. Estava difamando a igreja, não. Nós estamos mostrando uma realidade. Então, a gente pensa que são sempre pessoas que você vai olhar e vai ver uma carranca. Não, estão nos lugares mais insuspeitáveis, as pessoas mais agradáveis, mais que parecem insuspeitáveis, confiáveis, carismáticas, prestativas. Inclusive, ele conquista a criança emocionalmente, afetivamente, antes de investir sexualmente. Isso é o psicopata. Por isso que se instala a confusão na mente da criança. Não, esse não é psicopata. Ao contrário, são pessoas normais que convivem com todo mundo, que todo mundo gosta. Eu falei, o mito do psicopata é porque as pessoas sempre acham que é uma pessoa horrorosa, monstruosa. Ou um estranho. Não é. O pedófilo não tem rosto. E, geralmente, o rosto do pedófilo é um rosto conhecido e querido por todos. Uau. É o mito da invulnerabilidade de crianças bem cuidadas. Desrespeito. A gente há aquele ideário também, né, dos pais, de que, não, com meu filho não vai acontecer, porque eu não deixo na casa de ninguém, porque eu cuido bem. Sim, existem excelentes pais que cuidam, que educam, né, que protegem do melhor que pode. Mas eles nunca deram educação sexual, eles não souberam passar para a criança a autoproteção, que é a que mais protege, é ensinar a autoproteção. Então, vai lá na Leiliane Rocha, psicóloga, para você aprender que ela ensina tudo isso. E esses pais até se ofendem quando a gente tenta ensinar sobre isso. Imagina, não corro nenhum risco, meu filho não corre. Só que o abuso, ele não tem cor, ele não tem classe social. Tá? Ele acontece em todos os estratos, em todas as esferas. E a pessoa pode dizer assim, invulnerável, porque eu não deixo só. Gente, não adianta você ser paranoico, neurótico e ter medo de todo mundo, não deixar o filho em lugar nenhum. Seu filho não vai ser criado num potinho, nem num cárcere privado. Ele vai frequentar, ele vai ir no médico, ele vai na escola, não vai? Todos esses espaços, a gente já sabe aí que existem pessoas. A gente não viu o caso lá do cara que era anestesista e estava, né, abusou da mulher grávida, estuprando? Então, pediatras, todos os espaços. Então, você pensa, meu filho está invulnerável. Não está invulnerável. Isso é um mito. Eu cuido bem dele, então com o meu filho não vai acontecer. Eu sei que você cuida bem. Eu tenho certeza que você coloca todo o seu amor e se dedica o melhor possível. Mas o que vai mais proteger é você aprender para ensiná-lo. Então isso entra também dentro do mito do local seguro? Mito do local seguro, exatamente. São análogos, né? Sim. Por quê? Na verdade, são assim... Porque... Como eu já disse, tem pais que falam que meu filho não vai... Eu não deixo meu filho na casa do estranho, não deixo dormir na casa dos outros. Até, às vezes, super protege ou isola a criança. Isolar a criança não vai proteger. Porque você vai mandar ela para uma escola, você vai levar ela no médico. E a gente sabe que, né, tudo isso acontece. Então, os pais precisam entender exatamente isso que nós estamos tratando aqui. Busque saber, se educar, para educar essa criança, para ela se autoproteger também, você saber ler os sinais, porque onde tem criança tem abusador. E o mito do prazer? E os outros, quando eu falo essa frase, fica doido, tá? Não, essa frase é forte, né? Não existe lugar seguro, não, gente. Em todos os espaços, esses pedófilos, eles sabem se inserir, sabem se infiltrar. São sorrateiros, são perspicazes, são muito carismáticos. Eles estão em todos os âmbitos, em todas as profissões, em todos os lugares. Então, vamos cuidar da criança de dentro para fora, né? E dentro de casa é a educação. O mito do prazer. Então, porque assim, o mito do prazer se refere agora mais à vítima. Por quê? Quando você passa um quadro de abuso,
principalmente aqueles mais prolongados, porque tem um abuso que ele é exercido com uma força bruta, violenta fisicamente. E tem o abuso que ele é cometido com uma força e um controle, uma manipulação mais psicológica. Seria sedução, não? Começa, não, nem alguns começam com a sedução, tá? Pode ser a sedução, mas existem outros mecanismos, outras estratégias que eles usam. Eu sou o tiozão, eu sou o seu melhor amigo, eu sou o seu, né, presentes, ele envolve afetivamente, tá? E então quanto Acaba menos despertando um não, sentimento quanto menos, de paixão por... Não, paixão não. Pode ser até que a vítima, às vezes, goste porque na cabeça da criança ela não sabe o que é abuso. E essa pessoa é pessoa boa. Ela está fazendo isso aqui que ela não entende o que é direito, só sente mal, sabe que é ruim, mas aquela pessoa é a pessoa boa, é a pessoa mais legal, que todo mundo gosta, inclusive ela, que ele não faz só o abuso, ele faz um monte de outras coisas legais também. A criança não tem condição de processar isso. Agora, o seguinte, o mito do prazer se refere ao seguinte, quando esse abuso, ele de uma forma que não tem essa violência toda, tá? Mas tem ali o cativeiro psicológico, a persuasão, a correção. E essa criança, de alguma forma, se é estimulada, o corpo dela vai responder, tá? E muitas pessoas pensam assim, meu Deus, será que eu gostei? Ela fica pensando, não, então eu era culpada, então eu deixei, porque eu tive sensações. Por isso que vem a culpa. Porque eu tive sensações. Mas deixa eu te dizer, isso não era prazer. Gente, é um terror, é um medo. Nem você entende porque o seu corpo está tendo algumas sensações enquanto você está pedindo para morrer. Entendeu? Ou então está ali assustado, está ali com medo, está ali pensando, meu Deus, o que é isso? E o estímulo tem uma resposta sensorial, porque nosso corpo foi programado para ter respostas fisiológicas sensoriais. Se eu te fizer cócega, eu não, né? Se o Adiel te fizer cócega, por exemplo, que é grandão, olha, sua vontade, olha, o seu corpo, olha, exemplo, o seu corpo não vai precisar da autorização da sua vontade para reagir imediatamente às costas. Você não vai ter que pensar assim, nossa, eu vou reagir assim, eu vou rir, vou dar um soco nele, porque isso está me incomodando. Se você correr, seu sangue vai esquentar e a sua vontade não vai precisar autorizar o seu corpo a suar. Se você sentir frio, muito frio, vai tremer. Você não vai, não quero tremer, e vai parar de tremer? Vai continuar tremendo, porque isso é uma reação do organismo. Sim. Então, nós temos nosso organismo, nosso corpo, né, que tem as suas próprias respostas sensoriais. E nós temos as nossas terminações nervosas. As genitais têm terminações nervosas. Seja um menino ou uma menina, eles podem ter algumas sensações prazerosas, mas não significa que ele está sentindo prazer no ato. Perfeito. O mito do silêncio. Olha, a criança ou a vítima sempre fala, mas, em último caso, é que usa palavras. Sempre fala. A dor sempre grita. O que vai acontecer é que essa denúncia é através de comportamentos. Mudanças emocionais, comportamentais, mudanças da criança, de bruscas assim, de comportamento, né? Então, eu disse assim que o silêncio, que é o silêncio? A gente fala do silêncio. Existe o silêncio, sim, mas é o silêncio dos responsáveis. Eu disse, os inocentes nunca estiveram em silêncio. Os responsáveis é que sempre estiveram surdos. Então, por isso que eu falei da educação do olhar daquela vez, porque nós precisamos estar atentos para reconhecer sinais. E essa criança sempre vai dar sinais. Ela não falou com palavras, ou a vítima não vai falar com palavras, mas o corpo vai falar, o comportamento vai falar. Tantas situações, tantos sinais vão aparecer inevitavelmente. Então, lembrando de novo, Leiliane Rocha vai dizer quais são os sinais, né, que são mais recorrentes, mais comuns de acontecer. E quando a gente fala de sinais, Fábio, é importante dizer que tanto o pedófilo gosta da criança, o queridão, existe muita gente que gosta de criança e não é. Quando a gente fala de sinais, nós não estamos fazendo afirmações. É para a gente ter o quê? Um olhar mais atento e ficar prudente e investigar determinados comportamentos. Não é olhar para todo mundo e achar que todo mundo que tem aquelas características, né, é um abusador, Sim. tá?
Inclusive, crianças têm mudanças bruscas de comportamento. Peraí, pode ser por depressão, pode ser por estar sofrendo bullying na escola, pode ser uma enfermidade, pode ser várias situações, mas também pode ser abuso. O problema é que os pais nunca pensam que pode ser abuso. O cuidado precisa ter, mas não precisa também ser paranoico, né? Não, é isso que tá. Ele pode ser várias coisas. O que o pai também precisa e a mãe considerar é que pode ser abuso também. E muitas vezes eles não param para pensar que pode ser. Não pensa em tudo, menos em abuso. Se a criança, às vezes, tem hematomas, se a criança, de repente, começa a ficar sexualizada, erotizada demais. Mudança de comportamento, né? Muito brusca no comportamento. Tem criança que redigre no nível do seu desenvolvimento. Eu, por exemplo, depois do primeiro abuso, que depois eu entrei num outro cativeiro, que foi extenso, foi terrível, que durou muitos anos, que envolveu ameaça, inclusive, da minha vida também, e muitos outros pesos. Mas após esse primeiro abuso, que inclusive eu tentei pedir socorro, mas não sabia, não consegui me comunicar, o pessoal não conseguiu me entender, e eu voltei a fazer xixi na cama. Eu já tinha parado de fazer xixi na cama. E eu fiz xixi na cama até quase 12 anos. Era o meu terror, era o maior medo da minha vida que meus colegas soubessem, porque eu era uma menina que eu sempre fui muito assim, na escola, sempre tive boas notas, eu era desenvolvida na escola, assim, nesse sentido, né? E aí você vai crescendo, era o maior medo da minha vida. Eu fui parar de fazer xixi lá pelos idos, já estava encaminhando quase da 5ª série para lá. E até uma parte minha mãe sabia, até tentou dar remédio, negócio que não deu certo, né? Ela se preocupou, ela levou no médico, falou assim, doutor, não está normal. Passou um remédio lá que só que fazia a gente dormir na aula e teve que tirar. Só que, assim, depois de uma fase, eu passei a fingir que tinha acabado para minha mãe, por causa da vergonha também. Então, eu me tornei especialista em esconder o colchão, né? Eu virar o colchão. Aqui esse lado. Eu arrumava um jeito durante o dia de secar, de fazer alguma coisa para que depois virar. E ia virando para minha mãe. Talvez nem minha mãe saiba que durou tanto mais tempo assim, né? Mas a partir daquele abuso. E tantos outros sintomas eu tive. E quando eu disse que não culpo meus pais, muita gente foi lá falar, não, tem que culpar sim, que tem. Respeita a minha mãe e meu pai. Graças a Deus, eu tive um lar de valores, eu tive pais que me deram afeto, e talvez se não fosse assim, minha vida teria sido muito pior. Né? Para quem não viu essa conversa com a pastora Laodiceia, está aqui no canal mesmo, só procurar Laodiceia Mendes, Eu Acredito Podcast, que você vai ver o outro podcast que nós fizemos juntos aqui, onde ela conta toda a história e traz outros temas específicos sobre o cristão, a sexualidade, sobre o abuso, enfim, temas gerais envolvendo a sexualidade. Para nós encerrarmos, o Léo tá doidinho para ir embora, já tá coçando a cabeça, já tá tirando o chapéu ali, o boné. E, pastora Laodiceia, no Maio Laranja, especial Maio Laranja, onde tem criança, tem abusador? Onde tem criança, tem abusador. As pessoas se indignaram muito com essa frase, né? Porque na minha casa não tem. Onde que essa mulher anda, então? É onde que ela anda que tem. Olha, você me ofendeu. Meu pai nunca foi. Gente, não é uma ofensa pessoal. Isso aqui, eu sei que é uma frase impactante, tá? Incomoda, exatamente esse é o objetivo da frase. Para que a gente entenda, onde tem criança, tem abusador. Por que não, mesmo que não tenha na sua casa, ou que você não seja, você dificilmente vai... Olha, o abusador não tem a estrela na testa. E repetindo o que nós já dissemos aqui. Seu filho há de frequentar outros espaços, queira você ou não, mesmo que não deixe na casa dos outros, os outros irem na sua casa. Ele irá para a escola, ou para uma creche, ou para um médico, outras situações. Porque não vai viver num cárcere privado. Ele vai conviver em sociedade. Ele vai ter que se socializar. E aí? Em todo e qualquer espaço, existem, sim, pessoas potencialmente abusadoras, assim como existem pessoas que são anjos, são bênçãos, são instrumentos de Deus, sabe? São protetores, são salvadores. Mas todos esses lugares... Tem demônios também, tem pessoas que são abusadas no ônibus. Então, essa é a forma de impactar eles para que, todo em qualquer lugar, existe um nível de risco. Não é para você ficar neurótico, não é para ter todo medo, mas isso é para reforçar a necessidade de educação sexual para os pais também adquirirem o repertório, o conhecimento para educar seus filhos, tá? E para ensinar a eles também a autoproteção. E ter cuidado. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, pastora Laodiceia, mais uma vez, por nos informar e
nos abrilhantar com essa temática, com as suas informações, com o seu conhecimento, que de fato gera conhecimento para todos os nossos ouvintes, todos que nos acompanham aqui. Muito feliz pela senhora, pelo Adiel, seu digníssimo esposo de 2 metros de altura, que está aqui com a gente. Muito obrigado. Nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus, nós estamos aqui. E, pessoal, Obrigada, vamos divulgar Léo. essa campanha aqui, né? Maio Laranja. O Léo tá ali, ó. Ô, Gente, Léo, perdoa nós, Léo. Gente, ó. Obrigada, olha só, Léo. deixa eu fazer uma divulgação Léo, aqui, gente ó. boa. Gente, Fusão TV, TV Fusão. Show. Gente, me patrocina para eu fazer um podcast aqui com o Olha aí, Léo, ó, porque o patrocina Léo é lá o onde você homem é. das técnicas. Tem vaga ainda, aqui. Léo? Tem vaga? Olha aí, Muitas só tô ou precisando do poucas? patrocínio, tá? Aí eu vou fazer um podcast aqui São semanal. pouquíssimas vagas, gente. Já tá acabando já. Conteúdo Mas- não vai faltar, eu vou entrevistar a mim mesmo. Olha aí, gente. Pronto, fechou. Entendeu? Maravilha. Pessoal, se você não tem o seu podcast, mas gostou da Laodiceia, procura, patrocina ela e ela vai fazer o podcast dela. Mas se você tem o seu no papel e você quer colocar em prática, procure aqui a TV Fusão através do Instagram, Fusão TV. Entra lá em contato com eles pelo direct, que ele vai passar todo o orçamento, liberar toda a estrutura para você colocar em prática seu podcast. Nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito